usar esse cachecol, a gente tá com 33 graus aqui em São Paulo, mas enfim, inspiração. Inspiração, até acho que a vinheta é Killing direto de um freezer para o Band News TV, que tá frio hoje aqui, mas a notícia é muito, muito animadora, porque quem falou foi o diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa, de que o continente pode estar caminhando para o fim da pandemia. Muito por conta da variante Ômicron, que é extremamente contagiante, mas é menos letal do que outras cepas, né, principalmente a Delta. Ele fez uma previsão, né, o Hans Kluge, de que até março 60% dos europeus vão se contaminar com o Covid. Tem a imunização natural de pessoas que já pegaram a doença e vão pegar, além da... E ele acredita que a Europa esteja caminhando para uma endemia, em que o coronavírus fará parte da vida dos europeus, mas como a gripe, sem matar tanta gente. Ele alertou que outras variantes podem surgir, é preciso ter cautela, que a pandemia ainda não acabou, existem em alguns lugares números altos ainda, né? É inverno por aqui, uma estação que normalmente já é bastante desafiadora para os hospitais, mas a expectativa é que a partir de abril, maio, primavera, depois verão aqui no hemisfério norte, números de novos contaminados lá em baixa, de mortos também. E tem uma coisa que a gente acompanhou desde o começo da pandemia. Tudo que aconteceu de alguns meses aconteceu no Brasil. O vírus apareceu por aqui, depois de alguns meses no Brasil. Variantes, alta, a Ômicron também. Então a expectativa é que se a Europa entrar de fato numa endemia, num fim da pandemia, depois de alguns meses isso aconteça também no Brasil. Vários governos aqui do continente já estão relaxando um pouco as regras, né? Existem restrições ainda, mas a Bélgica, de forma gradativa, está começando a relaxar um pouco as regras, os restaurantes vão poder funcionar por mais tempo lá. A França também disse que em fevereiro vai começar a relaxar as regras, mas o Reino Unido, por exemplo, é muito mais agressivo. A partir de quinta-feira, o uso de máscara não será mais obrigatório em nenhum ambiente, não precisa mais do passaporte da vacina, a recomendação para trabalhar de casa também não não existe mais. E a África do Sul, o primeiro epicentro da Ômicron, está reportando uma queda de casos. O Reino Unido também. O próprio Dr. Fauci disse que nos Estados Unidos também tem agora uma redução. Então, estamos animados aí que, de fato, a gente possa estar caminhando para o início do fim desse pesadelo. Que coisa boa, né? O Killing, claro que há fatores sazonais também, né? Porque, por exemplo, vocês estão no inverno, aí você está falando da friaca, né, nesse momento. Em Londres, aqui a gente está com 30 e tantos graus. Então a tendência por aí é de que esse comportamento do inverno, de ficar em locais fechados, com menos ventilação, isso também vai mudando, né, vai diminuindo. Então, por isso até esses surtos ou os ataques de vírus, enfim, eles acabam ficando mais fortes no inverno e vão diminuindo ao longo do tempo. A gente vai ter algo invertido, né, aqui no hemisfério sul, como sempre acontece. Então, por isso a gente tem que olhar com esperança e expectativa, isso que é boa, né, expectativa positiva, esse anúncio que está sendo feito com relação à Europa, mas ainda segurar um pouquinho os nossos comportamentos aqui no hemisfério sul, porque a tendência é essa, é boa, mas a gente vai ter um inverno daqui para frente, então é possível que haja surto por aqui também. Vamos tentar enfraquecer ao máximo o vírus nesse período até a chegada do inverno, para que no inverno a gente não tenha nada além de surtos localizados, porque isso é impossível que não haja, né? O Killing, uma dúvida, você está falando aí sobre a retomada, né, das atividades, da vida, do trabalho aos poucos, como é que tá a coisa em locais mais turísticos aí do Reino Unido? Porque eu me lembro que em alguns locais em que a gente tem cidades turísticas no Brasil também que normalmente sobrevivem da visita das pessoas, de feriados e tudo mais. Como é que está se dando isso? Já tem a retomada desses pontos, né? Como é que está a vida aí? Carla, está retomando de forma gradativa, né? Vários estabelecimentos turísticos aqui estão recebendo pessoas. Você precisa do uso de máscara sem grandes restrições. Mas, por exemplo, em 2019, Londres foi a cidade mais visitada da Europa, passou Paris. E apesar das coisas estarem melhor por aqui, existem várias restrições para viajar, né? Difícil, tem que fazer teste antes de embarcar, depois quando chega aqui mais teste, preencher formulário, estar completamente vacinado. Então, apesar de Londres estar recebendo alguns turistas, há uma diminuição brutal. Você vai no centro da cidade e você percebe que ela está muito mais vazia. Existe também, por outro lado, um turismo interno.
porque como é difícil para muitos europeus virem para cá, está difícil também para muitos britânicos irem para a Europa. E o governo por aqui até incentivou o turismo interno, porque deu uma ajuda durante a pandemia bastante generosa, né, de um equivalente a cerca de 20 mil reais para quem não trabalhou. E o governo queria que essa grana fosse usada aqui, né, que as pessoas não viajassem para outros países e usassem esse dinheiro. Então, está tendo, por um lado, uma queda no número de estrangeiros por aqui, mas, por outro lado, tem muitos britânicos viajando aqui em território nacional.